Noite ao presidente, vereadora Amauri da Silva, as vereadoras, vereadores, as presentes, particularmente aqui, quem nos acompanha pela TV Câmara, comunidade da Ponta de Baixo, vejo alguns representantes aqui do CONSEG da região da Ponta de Baixo, Praia Comprida, parte sul da Praia Comprida e Centro Histórico. E eu acho importante essa sessão itinerante, porque foi já falado aqui sobre a questão do meio ambiente, e a nossa Ponta de Baixo, que já foi até a praia de veraneio de Governador, já teve governador que a sua casa de praia era aqui, um pouco em frente, na época da Ivo Silveira, e lembro-me bem, final da década de 70, quando cheguei por aqui, ainda era uma praia com amplas possibilidades de balneabilidade. O nosso município de São José, esse morro, que inclusive eu quero verificar se existe o tombamento dele ou não, que eu acho que esse morro tem que ser feito o tombamento dele, ele ainda talvez preserva parcialmente o de Mata Atlântica do nosso município. Nós falamos de meio olhar, talvez o cartão postal mais bonito que tem no nosso município que está. Hoje à tarde andando pela praia, chuvas e tudo mais, mas nem a limpeza da areia da praia, que era feita costumeiramente, não se faz mais. Já nem falando da questão da poluição. Mas, nesse dia, nós temos que... Eu acho que nós temos que, como já falaram, nós tomando emprestado das futuras gerações, e que nós vamos deixar de legado frente. Isso aqui só não nos pertence. Tudo aquilo que nós fizemos em relação à nossa terra, ao nosso planeta, nós na prática estamos cortando na própria carne, que nós fazemos parte dele. E a ação inadequada, na verdade, é uma espécie de autoextermínio. Então, para só não ficar na reclamação, eu tive verificando algumas coisas, e eu acho que tem várias possibilidades, várias propostas de como intervir de uma maneira menos contundente no meio ambiente. E chamou minha atenção aquilo que hoje vários cientistas apontam, aquilo que chamam os 5 R's. O que seriam os R's? São fundamentos que cada pessoa individualmente, as comunidades e o poder público pode, de fato, intervir no meio ambiente. Primeiro R, repensar. Temos que repensar a nossa relação com o meio ambiente. Rever nossos hábitos de costumes e de consumo. Por exemplo, quando nós vamos optar uma mercadoria, nós hoje inconscientemente acabamos comprando aquela mais bonita, que geralmente é que tem mais embalagem. E são as mais poluidoras do meio ambiente. Segundo R, reduzir principalmente a produção de lixo. Nós produzimos em média, São José, em média, 800 gramas de lixo por habitante dia. Faço as contas. 160 toneladas dia. Sendo que 63% em média seriam dejetos orgânicos. Em torno de 2% essas embalagens Tetra Pak. Leite, sucos, metais 3%. Plástico, principalmente aquelas sacolas. Inclusive eu apresentei um projeto ano passado de nós revermos a produção e como é que a proibição do uso da sacola não reciclável no nosso meio. Isso daí dá 16% em média. Então, são pequenos hábitos que são heranças que deixaremos para o futuro. Terceiro R, reutilizar. Nossas avós, lembro da minha mãe, antigamente, a sacola reutilizável, dona Marli Marçal, que vem aqui brindar com vossa presença nessa sessão.
Nós reutilizamos muito pouco. Nós poluímos muito o nosso meio ambiente. Reutilizações de coisas básicas no dia a dia. O quarto R, recuperar. Nós estamos na época do descarte. Tudo é descarte. Tudo é descarte. Temos recuperação. Muitas coisas que hoje estão jogadas no excesso de consumismo e concepção, inclusive, de mundo, de consumir, consumir por consumir, nós não recuperamos praticamente nada. E recuperar. Por exemplo, aqui na ponta de baixo, muito bom vir comer um peixinho, né, vereador Ed Vieira? A maioria dos restaurantes aqui já utilizam a coleta. Eles recolhem o óleo que eles usam para as frituras. Mas cabe ao poder público também fazer um programa, inclusive utilizando ONGs, para nós fazermos a coleta do óleo utilizado nas casas, que ele é um grande fator de contribuição de poluição ambiental. Esse óleo, inclusive, ele pode ser reutilizado na forma de biocombustível, vereador Batista. Questões simples que a nossa Secretaria do Meio Ambiente não era só necessariamente podia fazer, mas ela pode animar, ela pode investir, ela pode treinar, e inclusive dar retorno financeiro, e principalmente para o meio ambiente. Então nós precisamos intervir de uma maneira mais adequada na questão do meio ambiente. A questão, já foi falado aqui, na verdade, menos de 20% do nosso município é coberto por esgotamento sanitário. Santa Catarina é o segundo pior estado brasileiro na rede de saneamento básico. Então, não é só comemorar. Nós estamos emprestando das futuras o meio ambiente. E o que vamos deixar de herança? Não só vamos pensar, vamos começar a agir. Uma segunda questão. A nossa Câmara aprovou algumas comissões especiais. Entre elas, a do Hospital Regional e Instituto de Cardiologia. Eu acredito que, pelas nossas dificuldades até de trabalho, em relação às assessorias, aos gabinetes, mas eu tomei a iniciativa, e se eu não me engano, eu acho que é o vereador Lédio Coelho, que não sei quem é o presidente da minha comissão, mas eu estive fazendo o levantamento da questão do Hospital Regional Instituto de Cardiologia. Dos 14 leitos de UTI da alta complexidade... Doutor Geraldo, por favor, conclua. Seu tempo já chegou. Só mais um minuto. Dos 14 leitos, somente 10 estão sendo utilizados por falta de médicos. Cirurgias que poderiam ser realizadas aqui no Instituto de Cardiologias, os cardiologistas estão encaminhando para Curitiba e Porto Alegre. E para encerrar, que eu vou voltar na quarta-feira nesse assunto, porque eu estive fazendo vários levantamentos. Nós estamos jogando fora no meio ambiente, que eu falo que cuidar do corpo é questão do meio ambiente, potenciais humanos, que nós podíamos ter um grande centro cardiorrespiratório aqui em São José, inclusive na área cardíaca, de pneumologia e renal, e por falta de investimento aqui na região, nós estamos utilizando e muita gente está na fila de espera para recuperação de doenças obstrutivas crônicas, tanto renal, como pulmonar, como cardíaca. O desleixo na área da saúde é uma coisa impressionante, mas eu volto na próxima sessão a mostrar para a população de São José e da região os dados que nós já começamos a levantar sobre o Instituto de Cardiologia e Hospital Regional, que tem que funcionar para o nosso povo.